Alô, alô, tá começando mais um Terapia da Noia, a sua rádio consultório de bolso, com ideias para você reorganizar a sua mente daquela faxinada no juízo. Assim você poder se amar e se acolher melhor e bem mais. Então, se tudo tiver cabeça, vem com a gente. No nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre incertezas. Se existe uma coisa certa na vida, é que nada dá certo. E embora a gente saiba disso, buscar as certezas para tomar decisão é quase como se fosse uma caça eterna ao tesouro, que todos nós eventualmente acabamos fazendo. Por que é tão importante para a gente ter certeza antes de tomar a decisão? Aparentemente, estamos num mundo onde não podemos errar, porque todas as escolhas parecem ter níveis enormes de consequência. E é verdade, algumas delas têm consequências maiores que outras, mas a certeza é a única coisa que nenhum de nós consegue. De vez em quando a gente está tentando escolher, tomar uma decisão difícil, nós precisamos, obviamente, nos certificar, tá? Que é diferente de ter certezas, mas nos certificar de quais são os impactos que aquela escolha vai trazer para a nossa vida. E diferente do que muitas pessoas pensam, boa parte das escolhas são feitas por aquilo que a gente consegue perceber, que aguentam. Como é que a gente pode entender isso melhor? Laís, quando eu faço uma escolha, eu percebo o que seria o pior, né? Qual que é o pior desfecho, que é o pior resultado. E aí algumas pessoas falam, mas nossa, isso não é uma técnica pessimista pensar no pior e tal. E quando a gente avalia as consequências e percebe o pior, né? E a gente observa dentro dessa nossa imagem mental do que seria o pior, uma possibilidade que nós conseguimos dar conta, nós conseguimos suportar, nós conseguimos gerir. Essa é uma ótima maneira de escolher, de decidir, porque essa tomada de decisão, ela vai passar por um ponto, que é um ponto bem necessário para o desenvolvimento pessoal, que é assim, fazer boas avaliações do impacto que isso pode gerar para a nossa vida, e através dessas boas avaliações, porque a gente sabe que uma avaliação é boa, é quando ela se parece com a realidade. Então a gente imagina que pode acontecer e acontece, e a gente percebe que a gente já consegue afinar expectativas com a própria realidade, né? Embora a gente não tenha certezas, notar os nossos próprios padrões de escolha e notar também se quando a gente escolhe, a gente lida bem com essas consequências, isso pode ser um sinal de maturidade emocional interessante para tomadas de decisões mais difíceis. Então, quando a gente é mais novinho, nós precisamos do parâmetro de outras pessoas, né? A experiência de outras pessoas para tomar essa decisão. Então, quantas vezes a gente precisa escolher, sei lá, aí quando a gente está com 17 anos, o curso que a gente vai fazer, né? Então, uma boa tomada de decisão, ela vai partir do princípio de uma avaliação interessante, legal, a respeito dos desfechos ruins que essa escolha pode tomar. Eu posso não gostar do curso, eu posso não me sentir bem ali, posso precisar trocar, eu posso querer apenas trabalhar ao invés de estudar. Então, todas essas possibilidades, elas vão passar por uma experiência que eu ainda não tenho. Uma vez que eu só tenho 17 anos, eu preciso escolher, de repente, aquilo que eu vou estudar para me profissionalizar. Então, nós vamos precisar de pessoas que são nossos auxiliares, das pessoas que ajudam no nosso desenvolvimento. E, de regra, as pessoas fazem um bom trabalho quando elas nos ensinam a pensar. E essa tomada de decisão, ela passa a ser cada vez mais eficaz quando a gente faz esses movimentos de imaginar as possíveis consequências e dar a proporção que aquilo tem, né? Então, quando a gente imagina desfechos catastróficos, naturalmente a gente não está conseguindo dar a proporção que aquilo tem. Quando a gente também supervaloriza a escolha e imagina que seria a coisa mais linda do mundo e não considera que todas as coisas na vida têm seu lado bom e seu lado ruim, nós estamos superdimensionando e também, novamente, nós não estamos dando a dimensão que aquilo tem. Então, quando nós tomamos decisões, e cada vez que a gente toma decisões, desde muito pequena, a roupa que a gente vai usar, até o lugar que a gente vai escolher ir, ou se a gente vai ou não namorar uma pessoa, ou se nós vamos ou não aceitar um trabalho, ou se vamos ou não casar ou comprar uma bicicleta, todas as vezes que a gente toma essas decisões e a gente analisa as decisões e avalia prós e contras, nota quais foram os benefícios, de repente quais foram os malefícios, é como se nós estivéssemos construindo esse arsenal que vai nos dar autonomia e também força para a tomada de novas e mais difíceis decisões. Quando nós fazemos isso, entendemos e percebemos essas escolhas como esse corpo, né, que vai dar essa condição para uma autonomia muito mais bem desenvolvida, para um ganho de flexibilidade emocional, porque eu tenho como avaliar as possibilidades, eu já tenho vários cenários na minha vista, de coisas que eu vivi, de coisas que amigos viveram. Nós podemos dizer que o nosso desenvolvimento está bem encaminhado, porque eu consigo perceber como eu me sinto diante da escolha. Eu noto meu corpo, eu vejo que de repente eu posso estar sentindo frente àquela dúvida. Eu avalio as minhas consequências bem, eu já sei, eu já consigo olhar prós e contras de forma, do tamanho que elas têm, não superdimensionadas,
né? E nem otimistas demais de maneira utópica. Eu consigo fazer essa análise, assim, de, certo, isso pode ser um pouco diferente do que eu estou imaginando, então eu consigo ficar mais flexível, aceitar possíveis desfechos, tolerar esses desconfortos das incertezas da vida. Quando nós fazemos isso, conseguimos observar todo esse cenário e perceber que dentro desse cenário eu tenho já várias dessas habilidades desenvolvidas, podemos dizer que estamos sim num caminho bacana para esse desenvolvimento. Agora, o contrário disso, né, quando eu percebo que eu preciso de muitas pessoas para me dizer o que fazer, eu fico muito insegura, ansioso e angustiado com as possibilidades. Quando eu, toda vez que imagino ter a tomada de decisão, penso que as coisas podem dar muito errado, ou imagino que vai dar tudo certo, que vai ser perfeito, aí esse cenário aí, ele não tá muito bacana, e de repente ele vai precisar de um pouco mais de elementos para maturar essa habilidade, que é tomar decisões. Então, para que a gente possa fazer isso de maneira consciente, aberta, direcionada, é muito legal e necessário que a gente pare para fazer essa avaliação. É para isso que a terapia da noia existe, para te criar espaços mentais de perguntas que você pode se fazer, para entender em que momento do desenvolvimento você está. Será que você consegue fazer boas escolhas? Se a gente arrancar aquela parte crítica que diz coisas muito ruins sobre a gente, se você olha para suas escolhas e você pensa que você fez boas escolhas na vida, ou você olha e pensa que as suas escolhas sempre foram baseadas no que os outros diziam, ou você sente vontade de ousar fazer escolhas muito diferentes daquilo que a tua comunidade, que a tua família, que as pessoas ao teu redor, né, fariam. E o que falta para essa tomada de decisão? Será que é uma questão de medo de agradar, medo de não agradar? Será que é uma questão de medo de repente lidar com as consequências sozinho? Porque também tem muito disso, gente. É muito importante a gente notar se nós estamos bem ferramentados de rede de apoio, porque muitas vezes a gente é bem diferente da nossa comunidade, seja a cultura, seja a nossa família, e várias das nossas escolhas, elas vão ser questionadas, né? Elas vão ser criticadas, e quando nós temos uma boa rede de apoio, né, para nos ajudar a seguir, nos apoiando em dias mais difíceis, e quando nós também temos a certeza e a clareza de que aquilo ali que a gente está decidindo está alinhado com os nossos valores, com o que é importante para nós, fica bem mais fácil fazer essa tomada de decisão. Então eu espero que tenha te ajudado, espero também que você possa fazer escolhas excelentes, não que todas essas escolhas tenham os melhores resultados, porque isso é utópico, mas que você possa estar consciente e ativo no teu processo de escolher.